vamos abrir nossas Bíblias. Na verdade, nós já lemos no início do culto, mas mantenha aberta aí. Eu vou ler pelo menos uma parte desse texto, né? De Mateus 5, verso 1 até o 12. Os dois últimos versículos, 11 e 12, do trecho que separamos para estudar, porque já fizemos essa leitura agora mais cedo, antes, né, de começando o culto, vamos dizer assim. O verso 11 diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A minha versão que eu utilizei é a versão corrigida fiel. Provavelmente na tela apareceu a versão da NVI, que é um português mais, vamos dizer assim, mais do dia a dia, né? Mas o mais importante é que temos que entender esse texto aqui. Mas antes eu vou fazer uma oração. Senhor Deus meu Pai, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações nessa noite. Que Teu Santo Espírito produza em nós transformação. Que todo o nosso pecado e carnalidade, toda a nossa distração, toda a nossa vontade de fugir das verdades eternas, sejam substituídas por um desejo e uma sede da Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Esse texto aqui do capítulo 5, temos também o capítulo 6 e o capítulo 7, são 3 capítulos seguidos aí, que Jesus ele tem feito um sermão conhecido, e o César inclusive comentou sobre ele aqui na palavra que ele deu de dedicação de bens e vidas. E esse sermão conhecido é chamado de Sermão do Monte, porque Jesus estava no monte. Como é que a gente sabe? Versículo 1 diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Então, enxergue a cena. Sobe no monte, os discípulos se aproximam dele, e há uma multidão um pouco mais distante, acompanhando. E ele então ensina essa multidão com os discípulos mais próximos dele. Já aqui, já temos um aprendizado aqui, que não é o ponto central do texto, talvez, mas é uma verdade que pode ser extraída desse texto aqui. Vemos aqui Jesus pregando, ensinando sobre o reino de Deus. Nós vamos aprender sobre ele aqui um pouquinho. Mas nós vemos Jesus também dando, né, uma atenção redobrada, vamos dizer assim, já pelo fato da intimidade com os seus discípulos, recém-escolhidos, recém-convocados e chamados. E nós, como juventude, nos voltamos e nos focamos, né, para o que a palavra diz, que é o cuidar de pessoas. Quando eu falei aqui do nosso irmão baense, ele não se furtou, ele não se negou de cuidar dos seus, até o último dia da sua vida, mesmo que ele corresse até risco de contaminação, melhor dizendo, de infecção. E Jesus aqui mostra, pela cena, é percebido aqui, que ele tem um propósito com seus discípulos de cuidar deles, e ele atende multidões. Queridos, quem são multidões? Quem são as multidões nos dias de hoje, que podem ser comparadas às multidões do tempo de Jesus? São pessoas que querem ouvir, de certa forma, aquilo que alguém vai dizer sobre Deus. Mas não necessariamente elas querem ouvir as verdades que incomodam. Não necessariamente elas querem ouvir palavras do tipo que Jesus disse aqui mais à frente, inclusive, de não ficar ansiosos com comer e com vestir e beber e tal, e de que teríamos provações. As multidões não queriam ouvir isso. As multidões sabiam que Jesus já estava fazendo milagres nesse começo de ministério terreno dele. Elas queriam ver luzes brilhando
bolas de fogo, sinais e maravilhas. E eu não sou contra nenhuma luz, nem bola de fogo. Se alguém recebeu alguma luz de Deus e a palavra confirma, então está confirmado na palavra. Agora, se for maluquice, eu rejeito. O fato é que as pessoas não queriam necessariamente palavra. Elas queriam sinais e maravilhas. E Jesus diz isso em outros momentos. Mas mesmo assim, Jesus não se negou a compartilhar o reino com essas pessoas. Muitas dessas que ouviram, a palavra entrou e saiu. E muitas outras, a palavra penetrou os corações com o convencimento do Espírito e os transformou. Agora veja bem, no verso 3, primeira bem-aventurança que vamos ver aqui, será que essa é uma verdade que as pessoas querem ouvir hoje? Vamos ver aqui. Verso 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Será que as pessoas estão preparadas para serem pobres em espírito? E o que significa isso? Vamos ajudar. Vou botar na NVI aqui agora para facilitar. Mesma coisa. Bem-aventurados os pobres em espírito. O que seria pobres em espírito? E será que isso é uma mensagem que agrada ouvir? Talvez o pobre, no sentido de material, quando escute isso, pense, ele está falando comigo, é de mim. Então eu estou bem nessa história, porque está dizendo que eu sou bem-aventurado. E melhor dizendo, o que significa ser bem-aventurado? O que significa ser uma pessoa que Jesus e que a Bíblia em vários momentos vai dizer assim, bem-aventurados? São pessoas que são felizes, que são afortunadas, que são dignas de serem felicitadas. Olha, que ótimo, que bênção, que alegria por você, porque você é um afortunado. Você é vitorioso. Você é vencedor. Sabe aquela coisa toda que tantas pessoas tentam dizer aí? Eu sou vencedor, vitorioso e tudo mais? Nesse caso aqui, o bem-aventurado é isso. E quem é o bem-aventurado? O pobre em espírito, que eu ainda não expliquei o que significa. E qual é a recompensa do pobre em espírito? Segundo o texto, pois deles é o reino dos céus. Eu pergunto para os irmãos, nós aqui que conhecemos a Escritura, que já muitos aqui batizados, a maioria com certeza, como que recebemos o reino dos céus, queridos? E assim isso vai nos ajudar a entender o que é pobre em espírito. Em outros textos da Bíblia, quando ouvimos a pregação do Evangelho, quando cremos nesta pregação, e quando nos entregamos em arrependimento, cremos em Jesus Cristo, assim nós temos acesso ao reino dos céus. O que Jesus estava dizendo para pessoas que ainda estavam começando a conhecer sobre o reino dos céus, o começo do ministério de Jesus terreno é preciso ter um encontro salvífico com o Senhor. O pobre em espírito é aquele que se reconhece não merecedor da graça de Deus e do perdão, mas se entrega por completo à oportunidade que lhe é dada com a pregação do Evangelho. Desses é o reino dos céus. E eu pergunto, fala comigo, vou fazer aquele negócio que a gente fez outra vez, né? Senão o pessoal dorme, né? Aqui, culto jovem, tem que falar, né? Você se entende um pobre em espírito? Ou seja, uma pessoa que se humilhou diante de Deus. Senhor, eu sou pecador. Você pensa, reflita aí, fala comigo. Você já falou isso para Deus? Você já entendeu o Evangelho ao ponto de se ver nesta situação? Se identificar como pobre, não merecedor? Se você observar a Escritura por completo, vários momentos da Escritura, eu vou citar uma passagem muito conhecida, que é do Velho Testamento, precisa de termos cuidado, adaptações para interpretá-la. Porém, Isaías 6, quando Isaías tem a visão do trono de Deus, ele já era um servo de Deus, ele já estava profetizando, cuidando das coisas de Deus, mas
Ali ele teve uma revelação da glória de Deus. Ali ele teve uma revelação do trono e da adoração celestial. E a adoração celestial declarava: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E quando ele vê essa cena toda, ao invés dele simplesmente dizer glória a Deus, aleluia, como muitas pessoas talvez fizessem, não sei, imagino, muitos desavisados, muitos talvez não totalmente despertos do seu pecado, porque não precisariam talvez de um impacto no seu coração. O fato é que Isaías, devidamente impactado pela revelação de Deus, da glória de Deus, antes dele reconhecer de fato a glória de Deus, porque foi muito latente, e isso é que acontece com quem reconhece a sua situação. Ele viu o trono, a glória, viu a santidade, o pouco que foi lhe revelado, e ele imediatamente disse: ai de mim que sou pecador e vou perecendo, ou seja, vou morrer. E ele explica, né? Os meus olhos viram o rei. A escritura toda mostra isso. O Senhor se revela de forma, naquele caso, sobrenatural, com uma visão, ou se revela na proclamação da palavra, na pregação do evangelho. E muitas vezes em pregações, queridos, eu sempre falo de Jonas, pregações às vezes em que Jonas ali não queria pregar, fugiu e tal, e foi jogado lá dentro da cidade de Nínive, não queria que aquele povo fosse salvo, pregou diferente do que Deus mandou, porque no começo Deus mandou ele falar assim: diga para esse povo que eu tenho visto o pecado deles. E ele não pregou isso, ele chegou e já sentenciou juízo sobre a cidade. Disse assim: em 40 dias Nínive será subvertida, destruída, etc. Nem o profeta pregou direito, mas a revelação e o impacto foi tão grande naquela geração dos ninivitas, que diante daquela pregação, diante daquela revelação, o rei ímpio, um povo assassino, mau, violento, o povo, e conclamado pelo rei, disse assim: vamos apregoar um jejum, vamos nos humilhar, vestir roupas que representam humilhação, e quem sabe, porque ele não tinha a menor noção da possibilidade, se havia uma possibilidade de conversão, de transformação, de misericórdia. Ele disse: quem sabe esse Deus de Jonas e tal, ele tenha misericórdia de nós. Queridos, nós nos comportamos às vezes como pessoas merecedoras, como pessoas que de fato não pecam, e às vezes nós agimos como pessoas que nunca foram pobres de espírito. Em outras palavras, nunca foram mortas espirituais. Como se nunca estivéssemos presos no pecado. Como se sempre estivéssemos atrelados, associados à glória de Deus. Jesus, nessa bem-aventurança, é claro, avisando para aqueles primeiros que ouvem, talvez pela primeira vez, é preciso reconhecer-se pobre. Reconhecer a sua miséria diante do Senhor. E nós, que um dia já passamos por isso, que um dia já reconhecemos, é preciso todos os dias nos reconhecermos pobres, porque desses pobres de espírito é o reino dos céus. Aqueles que são quebrantados diante do Senhor, aqueles que se prostram diante do Senhor, esses herdam o reino dos céus. Talvez você já tenha feito isso, talvez você nunca tenha feito isso. O fato é que devemos reconhecer. E ele continua: bem-aventurados, verso 4, os que choram, pois serão consolados. Quando eu era criança, ouvindo esse texto, eu já pensava assim: mas existem pessoas que vão para o inferno. Existem pessoas que choram e vão para o inferno. O que significa esse consolo do Senhor, queridos? São os desafortunados, são de fato os que choram, os que lamentam, em primeiro lugar, a sua miséria espiritual, e lamentam as suas dores, os seus sofrimentos.
diante do Senhor. Lamentam no sentido de que clamam e confiam que Ele tem solução e resposta. Não aquelas que murmuram como gerações do povo de Deus no Egito, murmurando e dizendo que era melhor voltar para o Egito. Não aquelas que vivenciando um período de pandemia e assistindo pelo vídeo aqui presente, participando do culto, não sei de que forma, mas elas observam quantos metros e quantos passos de distância as pessoas estão umas das outras, mas não são capazes de reconhecer-se totalmente distantes, não só de metros, mas de quilômetros espirituais de Deus. São capazes de vigiar e tomar conta de situações pandêmicas, mas não percebem a sua doença. Os que choram e clamam, confiando naquele que consola, serão consolados. Isso é capaz, essas pessoas só são capazes de chorar com confiança quando elas são transformadas, mais uma vez, por um encontro revelador do Evangelho e convencimento do Espírito. Não adianta sair chorando por aí. Queridos, quantas gerações de jovens eu conheço, não sou tão velho, mas já vi muitas gerações. Pastor Lucas está aqui. Quantos vêm à frente e choram, que é uma beleza, irmãos. E quantos vemos que não, de fato, não foram consolados, porque não receberam o Evangelho, porque não receberam a pregação, porque rejeitaram a oportunidade de reconhecer-se pobre, de reconhecer-se pobres e também carentes e dependentes desse Evangelho. Seremos consolados, queridos. Quando? É a pergunta. Quando seremos consolados? Se você pensar na cronologia, podemos ser consolados em algumas situações específicas da vida, ao longo da nossa vida terrena mesmo. E somos muitas vezes. Mas a verdadeira consolação que nos é prometida e associada totalmente ao reino de Deus, é a consolação final no dia que nos encontraremos com o Senhor. E se pensarmos na eternidade e não na cronologia, se pensarmos não no tempo em que passa minuto a minuto, hora após hora, dia após dia, e pensarmos na eternidade como aquela que compreende tudo que a gente entende como tempo, já fomos consolados. Antes da fundação do mundo, Jesus Cristo ressuscitou naquele dia, naquele domingo de manhã, mas antes da fundação do mundo já estávamos sendo consolados. Antes de existirmos, nós fomos consolados. Verso 5 diz assim: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Mateus, que escreve esse evangelho, judeu, publicano, mal visto pelo seu povo, mas ainda assim judeu. Publicano porque ele trabalhava para o governo romano que escravizava as nações daquela época, inclusive os judeus. E ele, devidamente ligado à sua origem judaica, ele escreve o evangelho com a intenção de mostrar que Jesus de fato é aquele pelo qual as profecias do Velho Testamento diziam e falavam que chegaria. E aqui quando ele fala aqueles que herdarão a terra, ele faz alusão obviamente ao Velho Testamento, quando o povo no Egito sonhava com uma terra que foi prometida a Abraão e só foi ser entregue de forma literal ali na geografia com Josué. Mas aqui Jesus ele fala apontando para aquela terra, dizendo que aquela terra que foi recebida não é a verdadeira terra. Aquela terra é o símbolo e um sinal, uma sombra da terra que é o reino de Deus. E herdar esta terra por herança aqui, estes humildes, significa mais uma vez aqueles que são pessoas
trabalhadas, transformadas pelo Evangelho, corrigidas, moldadas, mudadas, ressuscitadas, renovadas, humilhadas. Essas herdam a terra que nós no Novo Testamento conhecemos como a Nova Jerusalém. O que Jesus está falando em várias sentenças é dizendo que é necessário um encontro com Jesus. Queridos, períodos de pandemia, e veja bem, nós estamos há 1 ano de pandemia, mais ou menos, passou um pouquinho. Números oficiais, né? Os extraoficiais dizem que até antes já estava tendo contaminação e contágio. Temos números de mortos e números de internados e números de acometidos pela doença. Temos números também de pessoas recuperadas e pessoas vacinadas. E olhamos para essas estatísticas e decidimos ficar alegres ou tristes por causa desses números. E queridos, às vezes os órgãos de imprensa, que não são órgãos de divulgação oficial destes números, não se entendem quanto aos números. Você bota num canal, é um número, bota no outro, é outro número. Num canal o mundo está acabando, no outro canal um fio de esperança, seja lá do quê. E quando vemos, nós estamos pautando a nossa vida e fazendo uma análise, um diagnóstico da nossa situação pandêmica atual, baseado nessas informações. E quando eu vejo o texto bíblico que fala de ter a terra, que é a Nova Jerusalém por herança, e sermos humildes, e termos um encontro com o Senhor, queridos, eu não vejo aqui Jesus preocupado, necessariamente, com as pandemias que se houvesse, as epidemias, e as injustiças, necessariamente neste sermão da época. E nem prometeu que os injustiçados ali, que estivessem sob o jugo de Roma, e eu digo mais, eles estavam sob o jugo de um império terrível. E hoje nós não estamos sob julgos de impérios terríveis, impérios de poderes judiciais, poderes legislativos e executivos, governantes. Nós não estamos debaixo de julgos, pobreza material, a própria doença, informações desencontradas que não são possíveis de serem discernidas, a não ser que realmente confiemos e entreguemos ao Senhor. Eu não vejo Jesus preocupado em acalentar as pessoas quanto a isso, neste texto. E muitas outras ele fala sobre descanso, sobre alívio, mas tudo isso atrelado à salvação e à conversão. E não necessariamente a mudança do quadro à nossa volta. Até as nossas orações são moldadas e ensinadas pelo Evangelho, pelos Evangelhos, e também Paulo nos ensina sobre oração, e elas não são. Veja bem, Paulo deixa claro o seguinte, que nós não temos a capacidade de mudar as circunstâncias, mas nós temos condições de clamar àquele que muda circunstâncias. E nós não temos capacidade de convencer a Deus a mudar planos. Os planos já foram traçados. E a boa notícia é que desde a fundação do mundo, Ele governa e está no controle de todas as coisas. E aqueles que vivem, vivem para a glória de Deus aqui nessa terra. E aqueles que morrem, cumpriram o seu propósito aqui nesta terra. E quando eu vejo este sermão do monte, eu não vejo Jesus preocupado com a altura do monte, com a quantidade de grama, de mato, de terra que tem naquele monte. Eu vejo Jesus preocupado com outros montes, multidões de pecados. E Ele querendo revelar-se para transformar pecadores em pessoas que não são afetadas por montes de terra ou de grama, e nem montes de informações ou desinformações sobre doenças ou injustiças da vida. Os que herdam a terra reconhecem que não são desta terra, mas daquela terra.
esses que herdam a terra. E por isso, não se desesperam quando esta terra apodrece. Porque o mundo jaz, descansa morto no maligno. Mas o Senhor, Ele vem, e Ele vem para esmagar, destruir as obras do diabo. E Ele destruiu na cruz, e consumará esta vitória na sua última vinda, no dia que nós não sabemos, mas que será um dia glorioso. 6, diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E aí nós podemos levar, podemos não, muitos fazem, mas a gente talvez desavisado, com um sentimento de querer ajudar o necessitado, faminto, nós queremos dizer que Jesus agora está querendo alimentar as multidões. Fazer justiça, quantas injustiças naquela época e nos dias de hoje, queridos. Como eu tenho vontade, veja bem, de fazer essas justiças que eu tenho visto não acontecerem aí. Como eu tenho vontade, querido, de sair pela rua e consertar o mundo. Nossas autoridades, talvez os principais agentes de injustiça que temos visto nos últimos dias. Será que é isso? Será que estamos num jugo de injustiça, num império romano, que agora não é mais romano, brasileiro, e esse império comete injustiças contra os seus cidadãos, e nós estamos famintos dessa justiça? Será que é isso? Então, seremos fartos? Será que Jesus prometeu isso? Dessa justiça? As coisas vão se acertar? Os governantes vão se corrigir e se converter? Não é isso que Jesus nos ensinou aqui. Mais uma vez, o Sermão do Monte não está preocupado com a terra do monte. Ele está preocupado com a nossa vida espiritual, com a verdadeira identidade espiritual que nós temos nele. E aqui ele está dizendo que aqueles que têm sede de justiça, fome. Que justiça é essa, queridos? Não é essa justiça que o mundo tem clamado. É a justiça dos caminhos do Senhor. É a justiça dos mandamentos do Senhor. Jesus disse e ensinou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele então que tem fome e sede de justiça, dos caminhos retos. Paulo vai discorrer isso mais à frente em Romanos, com a justificação, ou seja, ser faminto de ser perdoado e tornado-se justo diante do Senhor e capacitado para a santificação. Esse que tem fome e sede disso, será saciado. E aquele talvez que tem fome de outra justiça, permanecerá com fome. Jesus não prometeu fazer justiça terrena. Tanto que ele disse, quando foi perguntado que ele é o rei, ele disse: o meu reino não é deste mundo. Cadê os seus súditos? Você fala que é rei? E ele disse: o meu reino não é deste mundo. As bem-aventuranças num sermão, num monte de terra, numa grama bonita, talvez imaginando eu aqui, pessoas ali sentadas querendo ouvir e querendo justiça, que o governo de Roma fosse derrotado e que o povo de Deus voltasse a ser livre. Jesus trouxe liberdade, saciedade e justiça, mas isso foi espiritual. E queridos, hoje no século 21, temos nos comportado como as multidões. De fato, somos discípulos que estão próximos de Jesus, ou somos multidões que estão afastados? Aqueles que são discípulos de Jesus, e daquela multidão, muitos outros discípulos foram despertados, foram transformados.
Esses são saciados da sua fome e sede de justiça. Enquanto pessoas clamam por vacina, por cura, e não é errado clamar por cura, mas enquanto as pessoas têm esperança em justiças materiais e soluções totalmente humanas, Jesus nos garante saciedade, apesar desta cena, aquela que eles passavam com Roma e a nossa cena atual, o nosso cenário. Não é possível, queridos, ainda, diante de tudo isso, estarmos sonhando com justiças materiais, com soluções, remédios e sei lá mais o que, substâncias químicas. A nossa solução é a justiça de Deus, é o caminho reto do Senhor. Verso 7 diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. É claro que aqui o requisito não é ser misericordioso para receber misericórdia, até porque Deus já é misericordioso por essência, e a sua misericórdia já está depositada a todo aquele, segundo o ordenamento do próprio Deus, a todo aquele que crê. E claro, no Evangelho, em Cristo Jesus. Mas, quando Jesus fala isso, ele está falando dos hipócritas, que são capazes de bater no peito e dizerem-se assim: nós fomos alcançados e fomos atingidos pela misericórdia de Deus, eu sou um perdoado, e eu canto na igreja, perdoado, é uma música de coral antiga, fui perdoado. Não é errado cantar essa música. O problema é que a pessoa canta fui perdoado por aí, me ama, ele me amou. E nós não somos às vezes capazes de amar e de perdoar e de derramar misericórdia, para começar na pessoa que mora do nosso lado, na nossa casa, no nosso próprio teto. E não é quando ela pede perdão não, é do jeito que Jesus fez, né? Os jovens têm aprendido, os casados, sobre isso, né? Pastor Lucas trouxe um ensinamento sobre isso, junto com a Josi, Rafael também no segundo encontro, o nosso terceiro encontro, que será semana que vem, vai prosseguir, vai caminhar, e temos aprendido sobre isso. Não é possível ser perdoado e não perdoar. Aquele que de fato é perdoado e é atingido pela misericórdia, a consequência, o fruto dessa pessoa ter sido atingida pela misericórdia é que ela é misericordiosa. E quando Jesus vai dizer então, felizes, bem-aventurados os misericordiosos, é no sentido de que estes de fato herdam o reino dos céus. E herdam o reino dos céus, e porque herdam o reino dos céus são misericordiosos. E a negação disso, os que não são misericordiosos não herdam o reino dos céus, não alcançam misericórdia. Foram no máximo religiosos e cantaram canções belíssimas, que talvez impactaram pessoas pelo poder da palavra bíblica que estava contido nessa canção. Mas elas mesmas não foram impactadas e não foram atingidas pela misericórdia. Você é capaz de perdoar aquela pessoa agressora, verbalmente, fisicamente, abusadora, que você talvez tenha conhecido? Veja bem, perdoar, nem sempre, dependendo da situação, significa ser amigo daquela pessoa. Talvez não será, porque aquela pessoa é um inimigo, ela deseja o seu mal, ela quer te matar. Mas você é capaz de perdoar pessoas desse nível, e até situações que só você pode pensar e imaginar, de tragédias que já aconteceram com você. E quando você pensa nisso, você é capaz de perdoar, dando a oportunidade desta pessoa ouvir o Evangelho e ser convertida. Vamos avançar um pouco, vamos pensar um pouco. Talvez agora, não sei se fala muito, mas um tempo atrás falava-se muito do Estado Islâmico. Estava muito latente, acontecendo por aí. Será que nós somos capazes de orar por aqueles assassinos terríveis, para que eles possam alcançar a salvação e a misericórdia do Senhor? Eu não estou dizendo que você necessariamente vai ter que ir lá ser amigo deles. Alguns são chamados para isso. Mas eu estou dizendo, você é capaz disso?
Será que você é capaz de olhar para os governantes? Porque eu olho para eles. A minha vontade, se eu pudesse, queridos, fazer o que o meu coração maldoso, enganoso deseja, eu seria preso. Para começar preso aqui, nesse mundo. E com certeza condenado ao inferno. Mas será que nós somos capazes de orar por estes, que muitos chamam de maus gestores e outros nomes piores, para não ser deselegante? E pedir a Deus misericórdia na vida deles. Porque são eles que estão gerindo esta situação que vivemos. Será que somos capazes de perdoar aquela pessoa que mais nos conhece, nosso pai, nossa mãe, para os solteiros, nosso irmão, para os casados, o nosso cônjuge? Como aprendemos nos estudos com os casados, os jovens casados. Pecadores perdoados têm a capacidade de perdoar. Quem não perdoa, expressa que não foi de fato perdoado. Verso 8 diz assim: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Aí tem gente que fala assim, as crianças são puras. E muitas vezes, às vezes tem criança que fala que viu Deus, viu anjo, e acontece mesmo. Talvez os efeitos do pecado ainda não estejam tão se manifestando, mas internamente totalmente pecadoras. Totalmente pecadoras as crianças. Mas o fato é, o que é ser puro de coração, se não ser tudo aquilo que Jesus já ensinou até aqui? Ser puro de coração significa ser pobre em espírito, significa ser humilde, pessoas que se humilham diante do Senhor, se reconhecem, significa ser sim, pessoas que têm fome dos caminhos retos de justiça do Senhor, significa sim ser misericordiosos, porque foram também alcançados pela misericórdia, e significa então, pessoas que o Senhor olha e vê, e não vê o nosso pecado, mas vê a cruz de Jesus, e são pessoas que se esforçam, e se afastam do pecado e se santificam. Mas tem gente que não é capaz de abrir uma Bíblia para ler, fazer uma oração, cantar uma canção, acompanhar um culto, participar. Mas está todo dia. E não é ligado em Netflix, igual o jovem, a moda é Netflix, sei que lá. Agora tem gente ligado em telejornal. E o telejornal está destruindo a sua fé. Que seja Jornal Nacional e outros semelhantes. Pastor Carlos fez uma devocional de 2 minutos e divulgou na internet, nas mídias dele. E ele disse assim, você tem o controle do controle. Ou seja, você tem o compromisso de discernir aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E nesse caso ele está fazendo uma alusão à situação que vivemos e às informações que recebemos. Mas independente dessa situação, em qualquer outra situação, nós de fato só podemos ser puros de coração se primeiro tivermos sido alcançados pelo Evangelho e assim capacitados a insistir, a perseverar, fugindo do pecado. Estes, está aí, verão a Deus, sem serem consumidos, porque não há mais pecado sobre essas pessoas. Verso 10, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E a identidade do cristão, por mais que ele seja com a pregação do Evangelho, o Evangelho muitas vezes incomoda, o Evangelho provoca a ira de muitas pessoas que ouvem, mas a atitude e o comportamento do cristão é como a atitude de Jesus, pacificadora. Ser pacificador significa aquela pessoa que resolve sofrer o prejuízo em prol do benefício que é a glória de Deus na vida do outro. Evitar a contenda, evitar a disputa. Somos capazes de ser pacificadores? Ou estamos
com os nossos, agora por causa do distanciamento, né? Com os nossos dedos afiados para digitar no computador ou no celular, fazendo críticas ácidas e até pecaminosas, obviamente, pecaminosas, provocando contendas entre irmãos e expondo ao ridículo aquilo que deveria ser guardado e tratado com amor e carinho e santidade, que é o Evangelho. Só que o Evangelho não se contamina. 2000 anos se passaram, muitos pecadores passaram pelo mundo e não foram pacificadores, mas o Evangelho permanece intacto, transformando vidas e corações. Os pacificadores, por causa da justiça, os pacificadores que agem em justiça ao Senhor, seguindo o Senhor, o caminho do Senhor, e evitando as contendas, esses são os chamados filhos de Deus, porque essa é a identidade do cristão, ser pacificador. Jesus foi o maior pacificador, quando encerrou a guerra que havia entre o homem e Deus, na cruz do Calvário, morrendo por mim e por você. Eu sofro o prejuízo, para que haja paz com Deus. Verso 10 diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, do caminho reto, né? Por causa da obediência. Traduzindo já para os irmãos, pois deles é o reino dos céus. Aqueles que têm sido ultimamente perseguidos, a igreja de maneira geral, né, o cristianismo de maneira geral no mundo, nesse momento pandêmico, nesta semana em que passamos com decisões judiciais contrárias àquilo que é a liberdade de sermos cristãos nesse país. Queridos, esses perseguidos por causa da justiça de Deus, por causa da obediência, deles é o reino dos céus. A nossa tentação, queridos, eu quando subo esse púlpito é falar aquilo que vocês gostam, e que eu mesmo gosto de ouvir, é o que as multidões queriam ouvir. A nossa tentação, queridos, quando somos confrontados individualmente, situações da vida que nos confrontam, é dar palavras e respostas que agradam. Porque quando nós agimos de acordo com a justiça de Deus, o que nos vem como resposta do mundo é oposição, é perseguição. E Jesus avança no verso 11 dizendo: bem-aventurados serão, dizendo para aqueles que continuariam o ministério dele, serão vocês, quando por minha causa os insultarem. Os cristãos não sabem o que é amor, intolerantes. Já ouviram alguma coisa desse tipo nos dias de hoje? Os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia, invenções, invencionices, dizendo que cristãos pregam uma coisa que não é o que Jesus pregou. Mentiras! Que vivem uma vida que não é que Jesus viveu. Mentiras! E levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Aí verso 12, alegrem-se, não se escondam, não chorem, não se coloquem debaixo da cama, não se deprimam, se é que, seja lá o que isso signifique, não cedam, alegrem-se, regozijem-se. É difícil. Diante de tudo que vemos hoje e que já aprendemos ao longo da história do cristianismo, confesso que é difícil, diante das lutas e das provocações e das perseguições, é difícil. Talvez você esteja sucumbindo com perseguições ainda tão brandas, queridos. Neste momento atual, com essas questões judiciais que seja, ainda não vimos necessariamente nesse período pessoas serem presas por causa do Evangelho. Mas em outro lado do mundo, no outro lado do mundo, a Coreia do Norte, a China, pessoas missionários que estão ali, cristãos, estrangeiros que estão lá levando o Evangelho, e os próprios nativos, nacionais, na Índia, no mundo muçulmano, em tribos isoladas, que muitos nem sabem o nome, nem conhecem, e a Bíblia nem foi escrita, na linguagem deles ainda traduzida.
Tem pessoas sendo mortas, a história da igreja é isso. Tem pessoas sendo decapitadas, queridos. Histórias famosas como de missionários que foram pregar para uma tribo isolada e eles foram assassinados e comidos e devorados por aquela tribo de gente, pessoas, eram pessoas. E depois as esposas voltaram lá para pregar. E alcançaram aquela tribo. Nós, de fato, no Brasil, no Rio de Janeiro, Campo Grande, no século 21, no dia 9 de abril de 2021, nós ainda não sabemos o que é perseguição e já estamos cedendo. E já estamos sucumbindo, já estamos nos escondendo. O que Jesus disse é: alegrem-se. Não é um sentimento, querido, é um mandamento. Decida agora obedecer no Senhor e alegre-se. A alegria do Senhor é a nossa força. Regozije, Senhor, eu não vejo, o cenário é deserto, o cenário é morte, eu não vejo como me alegrar. Querido, não diga isso. O maior motivo da sua alegria é Jesus, é a presença dEle, todos os dias da nossa vida aqui. É como o Salmo 23 que conversamos há um mês atrás. A bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias. Eu não estou dizendo que é fácil. Talvez eu possa enumerar algumas comparando com aquelas outras da história da igreja perseguida atual. Algumas mini perseguições que eu tenha passado. Posso enumerar algumas e dizer que muitas vezes eu me escondi debaixo da cama e chorei. Porque eu queria ser amado. Eu queria ser tratado bem. Ninguém me trata bem. Só quero servir a Deus. Quem chamou a gente para ser tratado bem? Quem chamou a gente para passar bonança o tempo inteiro? Tudo é festa, tudo é maravilha. É isso que a Bíblia diz. E no pouco que estamos sendo testados, estamos nos entregando não a Deus, mas ao medo, ao derrotismo, a tristezas. Eu compreendo que há momentos, a Bíblia diz que há tempo para tudo, tempo de plantar, tempo de colher, e claro, há tempo de chorar e tempo de se alegrar. Mas o que Jesus diz, que no meio do choro, a sua decisão deve ser alegrar-se nele, por causa da perseguição. A sua atitude, que é produzida pelo Espírito Santo, é alegrar-se nele. Querido, eu não sei aqui, eu acho que deve ter muito tempo, mais de 2, 3 meses que eu não vejo um telejornal. Não quer dizer que eu não estou me informando, mas eu estou tentando ter um pingo de sabedoria, um mínimo de sabedoria, de me informar, para começar, nos sites, nas mídias das autoridades, não passar pela mídia complicada e confusa. E mesmo assim, se a autoridade que é ímpia disser assim, está tudo acabado, vamos morrer, acabou? Então acabou? Não acabou. O sol da justiça, Jesus Cristo, brilha no meio das trevas. Pode ser noite, mas o sol está brilhando. A nossa igreja está sofrendo, entristecida com a terrível perda do nosso querido irmão José Carlos Baiense e com todas as outras perdas de parentes e amigos conhecidos que temos, irmãos também, não necessariamente por Covid, por outras situações. E nós devemos chorar e estender a mão e apoiar, mas nós não devemos baixar a guarda e desistir da batalha, porque nós fomos chamados por uma batalha que é espiritual, e ela de fato já foi vencida. Nós estamos numa batalha já resolvida. Mas quando você, com seus olhos carnais, materiais, só olha para as circunstâncias, e você diz, eu oro e nada muda, querido, você precisa se converter, ou ser convertido.
Eu oro, eu oro, eu oro. As circunstâncias talvez não mudem, mas eu mudei. E eu tenho alegria. Eu continuo avançando, participando daquilo que Jesus falou, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Terminando, ele diz assim: alegre-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Não é recompensa no monte, não é alimento que ele, inclusive ele, em outros momentos, a gente sabe, ele multiplicou alimentos. Em outros momentos ele disse, as multidões só querem isso. E as multidões foram embora e Jesus falou para os discípulos assim: vão com ele também? Vocês vão embora com eles? Porque eles só querem isso. Só querem alimento físico, material, milagre de multiplicação e que seja. Não. O que Jesus nos ensina aqui hoje é: grande a nossa recompensa nos céus, no monte celestial, no monte de Sião, na Nova Jerusalém, onde a árvore da vida está lá, para que nós possamos de novo ter acesso a ela. E de fato herdarmos e usufruirmos e adentrarmos os portais da vida eterna. Quem está preocupado com situações terrenas está equivocado. Não é pobre de espírito, não é humilde de coração, não é puro e nem tem fome e sede de justiça. Portanto, querido, a oportunidade que temos hoje é: alegre-se, alegremo-nos, nos regozijemos e avancemos, porque grande é a nossa recompensa nos céus. Pois da mesma forma, Jesus falando, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. E eu digo mais, podemos dizer, perseguiram os profetas, Jesus disse, perseguiram a igreja no passado, os discípulos, apóstolos, os seguintes, as gerações seguintes, 2000 anos de perseguições, e continuarão perseguindo enquanto Deus permitir este mundo a existir dessa forma. Não se preocupem, regozijem-se, se alegrem-se. Esta é a realidade do cristão. E sabe o que os discípulos disseram? Não neste sermão, mas na palavra, quando Jesus falou sobre as multidões que foram embora, eles disseram assim: duro é este discurso, quem suportará? E a resposta bíblica para isso, para essa pergunta provocativa: aqueles que são humildes, pobres de espírito, que são puros de coração, que são pacificadores, que são perseguidos, aqueles que têm a identidade do reino de Deus. Estes suportam o discurso que o mundo chama de amargo, para nós é doce. E o amargor desse mal que está à nossa volta não afeta a doçura do evangelho para nós, a alegria em servir ao Senhor até o último fôlego de vida, e o compromisso que todos nós devemos expressar todos os dias, quando acordarmos e dermos a primeira respiração. Estamos vivendo um período que as respirações têm ficado difíceis. Agradeça ao Senhor a respiração que você tem e use-a para a glória de Deus, para proclamar o reino de Deus, para viver com a identidade do reino de Deus. O Senhor nos chamou para isso. O sermão, que era de um monte de terra, transforma montes de pecados e nos aponta para o monte celestial. E essa deve ser a nossa visão. E que para tanto o Senhor nos abençoe. Amém.